Existe um momento no oceano em que o tubarão branco deixa de ser o animal que todos temem e começa a agir como presa. Ele abandona o lugar onde estava caçando, muda de direção e pode desaparecer daquela região pouco depois da chegada de uma orca. Isso não acontece porque o tubarão seja fraco. Um grande tubarão branco pode passar dos 5 metros, atacar focas em alta velocidade e arrancar enormes pedaços de carne com uma única mordida. Mesmo assim, quando percebe que certas orcas estão por perto, a decisão mais inteligente pode ser fugir. Porque ele não está diante de apenas mais um rival do oceano. Está diante de um predador mais pesado, extremamente inteligente, capaz de trabalhar em grupo. E pior, que aprendeu exatamente como dominar um tubarão. Um dos casos mais impressionantes aconteceu perto das ilhas Farallon, na Califórnia, uma região onde grandes tubarões brancos se reúnem para caçar elefantes marinhos. Pesquisadores acompanhavam esses animais usando transmissores e, em novembro de 2009, 17 tubarões marcados estavam na área. Então algumas orcas chegaram. Elas permaneceram ali por pouco mais de 2 horas e meia e nem sequer foram vistas atacando aqueles tubarões. Ainda assim, todos os animais monitorados deixaram o local. Um deles voltou por pouco mais de 1 hora, cerca de 1 semana depois. E Brown, mais os outros 16, só foram detectados ali novamente na temporada seguinte. As orcas ficaram poucas horas, mas o efeito de sua presença durou meses. Para o tubarão branco, esperar para descobrir se aquelas visitantes estavam interessadas em focas ou em carne de tubarão seria um risco que não valia a pena. A primeira vantagem da orca é fácil de perceber: tamanho e força. Um macho adulto pode ser muito mais pesado que um tubarão branco e possui um corpo poderoso, capaz de empurrar, golpear e controlar animais grandes. Mas o verdadeiro problema não está apenas nos músculos. O tubarão branco é um caçador formidável, porém normalmente caça sozinho. A orca vive em grupos sociais, comunica-se, coordena movimentos e aprende observando outras orcas. Em diferentes partes do planeta, grupos distintos desenvolveram técnicas próprias para capturar peixes, focas, raias, tubarões e até grandes baleias. É quase como se cada família tivesse sua própria profissão, transmitida e aperfeiçoada ao longo das gerações. Por isso, não é correto imaginar que toda orca sai pelo oceano procurando tubarões brancos. Muitas nunca fazem isso. O perigo está nos grupos que se especializaram nesse tipo de presa. Essas orcas não atacam de qualquer maneira. Registros feitos na África do Sul e no Golfo da Califórnia mostraram animais perseguindo, controlando e virando tubarões de barriga para cima. Quando isso acontece, o tubarão pode entrar em um estado conhecido como imobilidade tônica. Durante alguns instantes, seus movimentos diminuem drasticamente, como se parte de seu sistema de defesa fosse temporariamente desligada. A orca consegue segurá-lo com menos risco de receber uma mordida e passa a controlar um animal que era um dos caçadores mais perigosos do oceano. Mas virar o tubarão de barriga para cima é apenas metade da técnica, porque a orca não precisa comer o animal inteiro. O verdadeiro alvo está escondido dentro dele. O fígado do tubarão não é pequeno como o de muitos outros animais. Ele pode ocupar uma grande parte de seu corpo e é cheio de óleo. Usado como reserva de energia e para ajudar na flutuação, para uma orca, esse órgão representa uma refeição extremamente valiosa. É muita energia concentrada em uma parte macia e relativamente fácil de retirar, quando a técnica é executada corretamente. Por isso, carcaças de tubarões foram encontradas praticamente inteiras, mas sem o fígado. Não era desperdício nem crueldade. Na natureza, predadores costumam escolher as partes que oferecem mais energia com o menor esforço possível. A orca precisa descobrir onde está esse órgão e como controlar um animal capaz de feri-la gravemente com uma única mordida. Isso revela outra vantagem decisiva. A orca não depende apenas do instinto. Ela consegue testar, aprender, lembrar e compartilhar comportamentos.
Uma técnica que funciona pode ser repetida, observada e assimilada pelos integrantes mais jovens do grupo. Em alguns ataques, o alimento foi compartilhado entre as orcas, inclusive com filhotes. Era um comportamento coordenado e altamente especializado. O tubarão branco também é muito mais inteligente do que a fama de máquina de matar faz parecer. Ele aprende rotas, reconhece áreas de alimentação, percebe mudanças no ambiente e calcula riscos. É exatamente por isso que foge. Permanecer no local para enfrentar um grupo de orcas não provaria força, apenas aumentaria sua chance de morrer. Na natureza, coragem não serve para muita coisa se o animal não sobreviver para caçar novamente. Mas nem todo tubarão foge sempre. Os encontros diretos são raros. Muitas orcas nunca caçam tubarões e nem todo desaparecimento é culpa delas. Pesquisadores ainda discutem o peso da pesca, mudanças ambientais e deslocamentos naturais. O que está documentado é a reação imediata. Quando certas orcas aparecem, os tubarões podem abandonar rapidamente o local. E essa fuga faz sentido. O tubarão não precisa saber exatamente qual grupo de orcas está chegando, nem esperar o primeiro ataque para tomar uma decisão. Ele só precisa reconhecer que existe uma ameaça capaz de matá-lo. Em alguns lugares, uma visita de poucas horas já foi suficiente para interromper a caça dos tubarões e mudar a forma como eles utilizavam aquela região. Quando os tubarões vão embora, outros animais também sentem a diferença. Focas e elefantes marinhos podem sofrer menos ataques, enquanto os tubarões precisam procurar alimento em outro lugar. Ou seja, a simples presença de uma orca pode alterar o comportamento de um dos maiores predadores do planeta e provocar mudanças em outras partes da cadeia alimentar, mesmo sem uma batalha acontecer diante das câmeras. Então, por que o tubarão branco foge quando uma orca aparece? Porque diante de certas orcas, ele encontra uma combinação que quase nenhum outro animal oferece: mais massa, força suficiente para dominá-lo, inteligência para descobrir seu ponto fraco, cooperação para cercá-lo e experiência para transformá-lo em alimento. O tubarão branco continua sendo um dos predadores mais impressionantes do planeta. Mas o oceano não possui um rei invencível. Até o animal que espalha medo precisa reconhecer quando entrou na área de caça de alguém ainda mais perigoso. E talvez a maior prova da inteligência do tubarão branco não esteja na forma como ele ataca, mas no momento em que entende que lutar seria um erro e desaparece. Agora eu quero saber, depois de conhecer essa técnica, qual deles você considera o verdadeiro predador dominante dos mares, tubarão branco ou orca? Escolha apenas um e defenda sua resposta nos comentários.